Araci Moebe de Carvalho Guimarães Rosa era paranaense nascida em Rio Preto. Filha de mãe alemã e pai português, ainda criança, Araci foi morar com seus pais em São Paulo. Araci foi casada com o alemão Jonas Eduard Kest, com quem teve um filho, Eduardo Carvalho Kest. Mas 5 anos depois se separou, indo morar com uma irmã e sua mãe na Alemanha. A brasileira era poliglota e falava 4 idiomas: português, inglês, francês e alemão. Com a facilidade em diversas línguas, ela conseguiu rapidamente uma nomeação no consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, onde passou a ser chefe da seção de passaportes. Em 1938, entrou em vigor no Brasil a Círcula Secreta 1127, que restringia a entrada de judeus no país. Araci, então, ignorou a circular, preparando vistos para judeus, permitindo a sua entrada no Brasil. Como despachava cônsulo-geral, ela colocava os vistos entre as papeladas para a assinatura, fazendo com que ele permitisse, sem saber, a vinda de judeus para o país. Para obter a aprovação dos vistos, Araci simplesmente deixava de pôr neles a letra J, que identificava quem era judeu. Arriscando seu emprego e sua vida, com esse gesto, Araci livrou muitos judeus do campo de concentração e da morte já certa. Ainda na Alemanha, Araci se casou com João Guimarães Rosa. Os dois permaneceram na Alemanha até 1942, quando o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com aquele país e passou a apoiar aliados da Segunda Guerra Mundial. Araci e João ficaram 4 meses sob custódia do governo alemão e só conseguiram ser salvos porque foram trocados por diplomatas alemães. O livro Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, de 1956, foi dedicado a Araci. Araci foi agraciada pelo governo de Israel com o título de Justa entre as Nações, título dado apenas para mais um brasileiro, Souza Dantas, por ter salvo a vida de muitos judeus, conseguindo com que eles entrassem ilegalmente no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Ela também ficou conhecida como Anjo de Hamburgo. Araci ficou viúva em 1977 e não se casou novamente. Ela faleceu em 28 de fevereiro de 2011 na cidade de São Paulo, com 102 anos. Maria nasceu dia 16 de agosto de 1905 e era de família de camponeses pobres e escravos. Em 1925, conheceu o amor de sua vida, que era um oficial do exército soviético. Ela se juntou ao conceder de esposa de militares, foi treinada como enfermeira, aprendeu a dirigir carros e sabia manusear armas. Isso era muito incomum para mulheres naquela época. Em junho de 1941, que Hitler ordenou a invasão da Rússia, ela foi enviada para Tomsk, na Sibéria. Em 1943, foi informada que Elia, o amor de sua vida, tinha sido morto. Após receber a notícia, Maria vendeu tudo o que tinha e escreveu para Stalin pedindo vingança. Assim, ela doou dinheiro de 50 mil ulos ao Estado, pediu para que um tanque de 34 fosse enviado para ela, para que pudesse dirigir. O Comitê do Estado aprovou a doação e conseguiu um tanque para ela. Maria foi colocada em um programa de treinamento por 5 meses. Depois de sua primeira batalha bem executada, foi promovida a sargento. Maria continuou avançando contra as defesas alemãs nas constantes batalhas que participou. No dia 17 de janeiro de 1944, após atacar os alemães, o seu T-34 foi atingido. Então pulou para consertar o tanque. Nesse momento, acabou sendo atingida. Maria nunca recuperou a consciência. Foi levada para o hospital e ficou em coma por 2 meses antes de se juntar a seu amado Lia. Maria recebeu, em 2 de agosto de 1944, o título de heroína da União Soviética pelas nobres ações feitas ao Estado. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar sobre resistência alemã.
Foi uma posição de indivíduos e grupos organizados ao avanço e uma consolidação do regime nazista que aconteceu entre 1933 e 1945. O seu objetivo era remover o regime e eventualmente assassinar Adolf Hitler, numa tentativa que se produziu em 20 de julho de 1944. Porém, não deve entender-se o termo resistência alemã como um movimento de resistência unificado na Alemanha, similar aos mais coordenados Estado Secreto Polaco, a resistência francesa e a resistência italiana. No caso alemão, o que insistiam eram pequenos grupos, geralmente isolados, incapazes de mobilizar qualquer oposição política, cuja única estratégia real era persuadir líderes do Wehrmacht de lançar um golpe de Estado. O movimento de resistência na Alemanha nazista consiste em diversas frentes de diferentes adscrições políticas e ideológicas, sem ligação estáveis entre si. Em primeiro lugar, existiram frentes vinculadas com o Partido Social Democrata da Alemanha e com o Partido Comunista da Alemanha. Mas essas frentes devem mais propriamente descrever-se como movimentos de oposição antes do que movimentos de resistência, na medida em que seu principal objetivo era manter os seus respectivos partidos na clandestinidade com a esperança de avançar na futura mudança política. Nesses grupos existiam exceções, como Julius Leber, vinculado com o SPD, que foi uma figura ativa de resistência. Resistência europeia ao nazismo. Quando relacionamos o termo resistência aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, notamos que na história do conflito, este foi o nome dado aos grupos civis que lutaram contra os nazistas. Durante a Segunda Guerra, esses grupos surgiram praticamente em toda a Europa, e seus integrantes eram originados das diversas classes sociais. Homens e mulheres constituíam estes grupos. Eram operários, trabalhadores em gerais, alguns aristocratas, religiosos, intelectuais, pessoas do exército, entre outros. O principal líder da resistência francesa foi o general Charles de Gaulle, que não aceitou a rendição francesa e exilou-se na Inglaterra. No entanto, a França foi dominada pelos alemães. Ao contrário de Gaulle, o marechal francês Philippe Pétain assinou um acordo de total rendição à Alemanha. Assim, os alemães dividiram a França em duas zonas, uma ocupada e outra não ocupada, formando assim o regime de Vichy, no qual Pétain colaborou assiduamente com os nazistas, entregando milhares de judeus. Exilado na Inglaterra, o general Gaulle organizou a resistência francesa através de mensagens e instruções aos seus compatriotas via a rádio BBC de Londres. A resistência também existiu na própria Alemanha, onde assumiu diversas facetas contra os nazistas. A resistência alemã contra o nazismo foi marcada por diversos atos como desobediência civil, participação de missas proibidas pelo regime nazista e oferecimento de abrigo e esconderijos aos judeus perseguidos. Além disso, muitos alemães ajudaram nas fugas dos judeus da Alemanha para que estes pudessem escapar dos campos de concentração. Os atentados organizados contra a vida do líder nazista Adolf Hitler também assumiram caráter de resistência. Além disso, os alemães boicotaram o recrutamento militar e se organizaram em grupos de resistência. Naquele mesmo ano, os judeus que viviam nos guetos de Vilna e de outras cidades revoltaram-se contra os alemães, mesmo sabendo que a maioria dos habitantes já havia sido deportada para o campo de extermínio.
E mesmo sabendo que sua luta não conseguiria salvar os israelitas restantes, que não tinham como se defender, ainda assim, eles lutaram pela honra judaica e para vingar os massacres cometidos contra seus irmãos. Deportariam para o campo de extermínio de Treblinka à medida que as unidades da polícia e da SS entravam no gueto. Os membros da Zydowska Organização da Luta Judaica e dos grupos e de outros grupos compostos por judeus atacavam os tanques alemães com coquetéis, granadas de mão e moveleres de pequenos calibres. Embora os alemães ficassem surpresos com a ferocidade dos ataques, eles conseguiram acabar com a maior parte da luta em poucos dias. No entanto, demorou quase um mês para que as poderosas forças alemãs conseguissem derrotar totalmente os partistas do gueto. Após o que deportaram praticamente todos os seus habitantes, por meses após o fim do levante de Varsóvia, os israelistas daquela região existiram escondendo-se entre as ruínas do gueto. Mesmo com o patrulhamento das unidades de polícia da SS que tentavam extinguir os ataques contra os alemães. A perseguição e o extermínio em massa dos judeus, levadas a cabo e incentivadas pelos marxistas, fizeram com que alguns alemães do Terceiro Reich, bem como outros grupos nas áreas europeias ocupadas, registrassem e passassem a oferecer resistência ao regime, mesmo sendo as principais vítimas dos nazistas. Os israelistas também resistiram à operação de diversas maneiras, tanto coletiva quanto individualmente. As organizações de resistência armada eram o meio mais energético de oposição dos judeus às políticas marxistas na área da Europa, ocupada pela Alemanha. Sírios e israelistas existiam de forma armada em mais de 100 guetos em toda a Polônia e em áreas da União Soviética ocupada. Em abril e maio de 1943, os judeus do gueto de Varsóvia rebelaram-se usando armas improvisadas e roubadas fora seus muros. Após ouvirem boatos de que os alemães os deportariam,